Gustavo, qual foi o primeiro sinal de decadência que a Argentina ignorou quando começou o desastre ali? Eu acredito que não é ignorância, foi uma modificação de um projeto político que nasce como uma defesa dos trabalhadores e qualquer simbologia parecida com o Brasil não é casual. 1944, Perón, Juan Domingo Perón, defendendo os trabalhadores, ele foi secretário de trabalho, depois é escolhido presidente, e naquele momento os amigos de Perón eram Mussolini, Franco, Hitler. Estamos falando de ditadores. E nesse momento era totalmente uma ideologia ditatorial assumida como sendo de direita, porque muitas vezes a ignorância leva a pensar a pessoa que se tem alguma coisa militar, essa coisa militar é de direita. E eu conheço militares que não são de direita. Aí foi migrando. Naquele momento, Armando, 1944, a Argentina tinha uma das condições melhores de vida em relação a outros países. Austrália, por exemplo. Estávamos com o mesmo PIB per capita que a Austrália, Nova Zelândia. Hoje, eles são 10 vezes melhores que a gente. Isso não tem a ver com que eles são muito bons, sino que a gente escolheu um caminho errado. E aí começou a perceber o argentino num projeto muito parecido com esse aqui, e essa migração de Perón da esquerda para Perón, da direita para a esquerda. Hoje o peronismo, que não existe mais Perón, mas foram pegando outros nomes, defendendo as mesmas bandeiras, dizendo que era a defesa da sociedade, dos mais pobres, dos mais necessitados, mas naquele momento o objetivo não era te ensinar a pescar, era te dar o peixe pronto. Muito parecido do que hoje é o Brasil. E muito parecido do que foi a Argentina nos últimos anos. Mas eu diria que como uma sensação interessante para ver quando um país está no lugar errado ou no rumo errado, é quando você descuida as contas públicas. Como pessoa que estudou muito economia, a gente observa que quando na tua casa ou na minha casa a gente gasta mais do que arrecada, você precisa se financiar. Então, ou vai num empréstimo bancário, ou o teu pai te empresta, ou um tio te empresta, até que em algum momento começa a perceber que você continua gastando mais do que você ganha, e eles pensam dizendo, esse cara não vai me devolver, então eu prefiro não emprestar mais. A partir do momento que um não te emprestou, os outros ficam com o pé atrás, e aí você vai para a falência. Os países em geral não falem, eles vão para uma moratória da dívida, renegociam de novo, mas depois para voltar a confiança de te financiar é um problema. Então, Argentina desde 1900, estamos falando 1900, até 2025, finais do ano passado, somente em 25 anos, ele gastou menos do que arrecadou. Nos outros 100 anos, 110 anos, eles foram totalmente, ou seja, 15 anos, não 25, 15 anos somente tiveram superávit fiscal. Então, de 125 anos, somente 15 anos tiveram... Não, foram salpicados, foram Entendi. E por que isso? Porque estavam em moratória, ou seja, sobrava dinheiro porque não pagavam nada. Isso gerou um endividamento gigantesco, até que chegou várias vezes em que o governo não conseguiu pagar. 8 vezes deu moratória da dívida, 8 vezes na história argentina. O Brasil 4, também não está muito longe não. Mas isso mostra que temos dirigentes que assumem que tem que gastar, e esse gasto público, se a pessoa que teoricamente é ajudada pelo governo entendesse um pouquinho do que está acontecendo, diria que isso não serve, porque todo o valor que os juros hoje consomem do orçamento brasileiro permitiriam resolver o problema da moradia em 2 anos e meio. Em 1 ano, saneamento básico, melhoraria substancialmente a saúde e, consequentemente, a educação. Porque hoje o Brasil paga quase R$1 trilhão de juros. Com isso você faz, um pouco menos inclusive, 750 bi, você consegue construir 2,5 milhões de moradias de graça. Ou seja, esse valor dá de graça para as pessoas. Hoje o Brasil tem 6 milhões de moradias de falta. Ou seja, em 2 anos e meio resolveu a moradia. Ninguém mais tem problema de moradia.
você consegue, por um ano, 35 milhões de famílias que poderiam entrar num saneamento básico. Hoje, o Brasil tem 100 milhões de pessoas carentes de saneamento básico. Ou seja, em um ano, 35 milhões de famílias, estamos falando de quase 100 milhões de pessoas, um pouco mais. Conseguiria resolver. Em um ano, você consegue construir 12.200 hospitais de alta geração e 35 mil escolas por ano. Então, quando alguém do governo, qualquer ideologia, gasta mais do que está arrecadando, está fazendo a população pagar pela sua incompetência. Porque você como empresário, você sabe que quando você enfrenta uma concorrência, você quer superá-la de alguma forma ou de outra. E quem não é concorrente do Brasil no mundo? Quem não é? Todo mundo. Porque o Brasil é a menina dos olhos do mundo. Do mundo. Então, quando você contrata corruptos, claro. é o método mais fácil. Só que ele destrói uma população inteira, inclusive tornando-os analfabetos. Sim. Que é o que interessa. Tornando-os analfabetos. Quando eles tornam essa população brasileira analfabeta, automaticamente escravizando todo mundo, né? Vivendo sem poder usar uma roupa melhor, sem ir num restaurante melhor, nada, porque aqui nós temos de tudo, né? E mais um pouco. E agora, e você tocou num outro assunto também, esse é um dos pontos, num outro assunto, de que as pessoas eram amigos de Hitler, disso, daquilo. Você é a média das 5 pessoas que são teus amigos. Com certeza. Bom, e muda os amigos. Hoje, amigo do Brasil, quem é? Pronto. Maduro, está preso. Fala de novo. Díaz-Canel, ditador em Cuba. Só falta o coreano do norte para ser amigo. Mas, mas aí vem também outra coisa, Armando. A pessoa, o militante da esquerda, não questiona. Porque ele está amarrado numa trampa. Ele está numa armadilha eleitoral. Que é, eu te dou um Bolsa Família e em troca você vota em mim. E quando você avalia, por exemplo, essa questão da ignorância, e não é pejorativa, a ignorância é proposital. A gente não chama de ignorante alguém que teve a oportunidade e não usou. Hoje, o ignorante é aquele que ignora sobre determinado ou vários assuntos. E é estadístico. Se você pega o coeficiente intelectual médio do Brasil, entre 83 e 85, dependendo da medição. Se você tem um promédio de 85, vamos imaginar, quer dizer que a metade é maior que isso e a outra metade é menor. A partir dos 70, entre 85 e 70 de coeficiente intelectual, você tem um risco cognitivo. E menor de 70, a pessoa não entende nada do que você está falando. Se a isso você agrega que 20% da população tem dislexia, ou seja, tem dificuldades para interpretar texto, mesmo tendo um coeficiente intelectual elevado, o governo está contando com a ignorância da gente para que não entenda o que está acontecendo e continue votando neles. E aí você agrega Bolsa Família, Vale Gás e um monte de tranqueiras, pé de meia e um monte de situações que são populistas, que aumentam o gasto público e não resolvem um problema nem da educação, nem da alimentação e muito menos do trabalho. E o importante para eles é não resolver mesmo, é confundir. Né? Claro. Eu vim aqui para confundir, não para resolver. Esse é o objetivo. O maior texto do Chico Anísio na época. Eu vim para confundir, não para esclarecer. Né? É isso aí. Se eu esclarecer, vocês me matam. Exatamente. O que eu fico triste é que tem muita gente que participa por causa da fatia desse bolo, com a confusão na mente das pessoas menos esclarecidas, e que a gente só consegue decepcionar agora mais por causa das redes sociais, por causa que chegou ao nosso conhecimento. Sim. Porque imagine, naquele Nordeste, lá onde o pessoal assiste assiste a Voz do Brasil ali. Sim. Com o radinho no rádio, o excelentíssimo não sei o que lá, achando que é uma pessoa extraterrestre, que não é um ser humano. Então, a humildade dessas pessoas dá dó. Dá dó. Mas também é estratégico, irmão. Só que essas, sim, você fala já sobre. Só que essas notícias não chegam para nós. Chegam que a mesa está cheia, está farta, quando a gente sabe que tem muita gente necessitada.
não é nem por comida, sim por comida, mas principalmente por assistencial, coisa assim. Uma pessoa com doenças graves e a ambulância vai passar naqueles lugares uma vez por semana ou duas. Sim. E que doença que espera uma semana? Qual doença que espera? Mas eu acho que os políticos, nesses casos, aproveitam para denegrir a população. Hoje mesmo, no Faroeste Brasileira, no programa que eu conduzo na revista Oeste, mostramos um prefeito de Ceará que inaugurou um chuveiro público. Você fala, peraí, como inaugura um chuveiro público? Um chuveiro público. Colocaram um chuveiro na rua e a pessoa abriu a torneira e saiu água. Então, nossa, que bom, o prefeito colocou um chuveiro público. Quem vai tomar banho pelado na rua? Não tem como. Então, isso é denegrir a população. Quando, em realidade, o que deveria fazer seria conectar essas pessoas para saneamento básico. Você tem muitas cidades no interior, no Nordeste, no Norte, que você pega e tem 96%, tem um Bibau, me parece que chama, ou alguma coisa por assim, em Maranhão. Você tem 96% da população recebe Bolsa Família. 96% da população. E o 4% que não recebe família, Bolsa Família, está empregado na prefeitura. Gente, isso não é uma vida que você possa dizer, qual é meu futuro? Receber Bolsa Família? Então, aí que tem que trabalhar com exemplo. E aí você observa que o caudal eleitoral da esquerda está no Norte e Nordeste, onde tem mais ajuda social. Então, é uma chantagem eleitoral, que a partir do momento que consigamos rever isso e mostrar-lhe a essas pessoas que o futuro pode ser muito melhor através do esforço deles, e o Estado, a única coisa que tem que fazer é não atrapalhar, e o Brasil vai decolar. Se Deus quiser.